Seja muito bem-vindo ao HealthCast, o podcast do Grupo Ritaco, que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. Hoje nós vamos falar sobre segurança, tecnologia e sustentabilidade e o impacto do certificado digital para as pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Para esse bate-papo super importante, eu tenho a honra de receber diretamente de Porto Alegre, Luciano, que é diretor da SafeWeb, um grande parceiro aqui do Grupo Ritaco. Seja muito bem-vindo ao HealthCast, Lu. Estamos muito felizes de te receber. E eu quero começar com uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados e que tem tudo a ver com o propósito. Lu, o que te inspira? Uau, começamos bem, né? Eu diria que várias coisas me inspiram, Rafa, em diferentes âmbitos, né? Eu acho que é importante, talvez, fazer essa separação. Quando a gente pensa enquanto cidadão, né? Enquanto brasileiro, enquanto pessoa inserida numa sociedade, o que inspira, eu acho que é transmitir comportamentos éticos, sabe? Eu entendo que o Brasil, infelizmente, está um pouquinho carente, né, deste valor. As pessoas têm, talvez, em função, né, de várias situações, estão um pouco distantes, né, desse valor. E eu acho que demonstrar ética é muito importante e transmitir ética é muito importante. Eu acho que só assim que a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor. Já no âmbito profissional, o que me inspira é cumprir aquilo que a gente se compromete a fazer, sabe? Eu trabalho com vendas e todos nós já fomos, em algum momento, já compramos gato por lebre, né? Ou seja, tu tem uma expectativa e acaba, eventualmente, não tendo aquele retorno da tua expectativa. Sim. Então, cumprir essa expectativa, eu acho que é muito importante. Então, nesse lado profissional, o que inspira é conseguir fazer a entrega que a pessoa, digamos, veio buscar em ti. E tem um lado que não tem como separar também, um lado familiar. Eu venho de uma família que, felizmente, é muito estruturada, e isso acredito que é muito importante para construir cidadãos com um propósito bacana. Não que quem não tem uma família estruturada não vai ter essa capacidade, claro que tem, conheço diversos exemplos, mas isso facilita bastante, né? Quando tu tem, digamos, uma questão moral assim, bastante forte, bastante... enfim, com valores importantes, sabe? Então, sim, eu acho que a família é uma coisa que me inspira muito, porque eu acho que é a partir daí que se consegue, enfim, se construir a tal da sociedade melhor que eu falei antes. Com certeza, Lu. E para a gente também, para mim também, a minha família me inspira muito, né? A gente tem esses valores também da família, da ética. É muito importante, eu gostaria de compartilhar aqui que a SafeWeb, a gente tem essa parceria, que é uma parceria muito especial para nós do Grupo Ritaco, né? E realmente, eu estava me dando conta, Lu, a gente não conhece a sede da SafeWeb. Eu sei. Então, olha que relação de confiança importante, né? A gente já é parceiro aí há alguns anos, né? A nossa experiência é excelente e tudo isso foi na credibilidade, né? E, claro, na palavra, que é o que você acabou de falar, né? Então, assim, toda a experiência que a gente tem com a operação da certificação digital, da nossa R, com a SafeWeb, é fantástica. Vocês realmente são parceiros muito transparentes, que estão muito conectados com os nossos valores. Esse ano, a gente completa 12 anos de AR Ritaco, né? E é uma alegria muito grande, né? Porque a gente está construindo uma história muito bonita aqui em Guarulhos e Alto Tietê, como a maior AR em volume de emissões, né? De atendimento de empresários, de pessoas físicas. E a gente tem um grande orgulho aí de tê-los como parceiros, né? E você que iniciou, a gente iniciou juntos essa parceria, né? Exato. Muito bacana. Lu, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a história da SafeWeb, né? E como que vocês se tornaram uma das maiores autoridades certificadoras do país. Vamos lá. A SafeWeb é uma empresa familiar, né? Ela foi fundada em 96 por um tio meu e começou como qualquer empresário, né? Sem dinheiro, mas com um propósito, com muita vontade, muita vontade, resiliência. exatamente, né? Resiliência, então.
E como ele sempre, digamos, a formação dele sempre foi na área de segurança, né? Segurança não física, né? Segurança de dados, segurança da informação. Quando o governo brasileiro divulgou, né? Tornou público, queria utilizar esse tipo de tecnologia da certificação digital para garantir mais segurança nos meios eletrônicos, ele entendeu que, poxa, isso aqui é uma necessidade para o país, uma transformação digital do país, mas isso também é uma oportunidade de negócio. E aí, então, essa empresa que começou em 96, em 2001, ela migrou, então, a operação dela de uma área de inteligência de prédios, de edifícios inteligentes, automação de elevador, automação de ar-condicionado, esse tipo de aplicação, para uma empresa, então, de tecnologia da informação, que era, digamos, o core da formação dele, do doutorado dele, inclusive. Então, começamos em 2001 essa mudança, 2005 nos tornamos uma autoridade de registro e de lá para cá, então, né, foram inúmeros desafios. O credenciamento como autoridade certificadora se deu em 2014, 9 anos depois, e isso após muitas idas e vindas. Nós somos uma empresa cuja sede fica no Rio Grande do Sul, fica em Porto Alegre, e por questões geográficas, o nosso crescimento se deu a partir do sul do Brasil. Primeiro, obviamente, Porto Alegre, interior do estado, interior do Rio Grande do Sul, e depois fomos subindo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, e aí começamos uma rota, talvez não tão usual, que foi uma rota pelo oeste do país, lá para o Mato Grosso, subimos para Rondônia, e só no final ali chegamos, né, demos a volta no Brasil e chegamos ali em torno no estado de Minas Gerais. E foi sempre muito desafiador, sem dinheiro, com muita vontade, levando essa questão da ética, né, não só no discurso, mas no dia a dia, exato, que isso é muito desafiador, porque às vezes tu compete em condições desiguais, né? Quando tu tem esses valores, esses princípios, tu não consegue às vezes acompanhar as práticas do mercado, mesmo que essas práticas às vezes não sejam aí as mais adequadas, mas tu acaba às vezes sendo visto até como uma empresa mais tradicional, uma empresa mais engessada, e não é o caso, simplesmente é que, poxa, se eu estou fazendo uma venda, eu tenho que emitir uma nota fiscal, eu tenho que pagar o imposto, né? E isso aí, às vezes, acaba tornando a tua operação aparentemente mais cara, aparentemente mais difícil, mas é como deveria ser com todo mundo. Então, a gente, enfim, sempre foi muito desafiador isso, mas em 2014, a partir de um conhecimento técnico bastante apurado, né, do nosso corpo técnico, decidimos, então, sair da condição de uma autoridade de registro para uma condição de autoridade certificadora. Obviamente que os desafios ali eram maiores, porque é um mercado onde, né, grandes players, né, já atuam. Mas, enfim, com bastante cuidado, bastante carinho na operação, sabe? A gente conseguiu ir subindo existe um ranking, Rafa, das autoridades certificadoras que demonstra ali, digamos, o teu market share, a tua posição, né, nesse mercado. E nós, felizmente, temos, digamos, a grata satisfação de, desde de novembro de 2023, sermos a maior empresa do país no setor, desde novembro de 2023. E isso sinceramente, não mudou em nada a nossa vida, né? Mas isso prova do que trabalhar certo, trabalhar com ética, trabalhar com propósito, isso, com o tempo, as coisas aparecem, né? As verdades acontecem e as pessoas percebem o valor. Então, né, de uma forma talvez rápida ou nem tanto, né, isso é um pouquinho da nossa história aí. Muito bom. E é um prazer para a gente mesmo, Lu, porque tudo que você está falando a gente vivencia no dia a dia, na prática. Ontem mesmo a gente teve uma situação num atendimento super complexo e o suporte de vocês ficou com a gente o tempo inteiro na linha, né? Enquanto o cliente não resolveu, enquanto o cliente não foi embora. Então, assim, realmente
para mim é muito bacana, porque a gente também, esse é o nosso jeito de fazer negócio também. Sim. De fazer muito com pouco, sabe? De muitas vezes não realmente adequar ali para a gente mais entregar, mas o nosso propósito está ali, os nossos valores são inegociáveis e a gente está ali fazendo todo dia acontecer da maneira que a gente pode, às vezes, Sim. né? Com um recurso ali limitado, mas fazendo e honrando a nossa palavra. E Quando eu entrei na Safe, Rafa, eu perguntei para o nosso presidente, né, para o Luiz Carlos. Eu falei, Luiz, qual que é o nosso propósito, né? Por que a gente está aqui? E ele comentou, Luciano, eu quero ser a melhor do país. Aí eu perguntei, tu quer ser a maior do país? Ele falou, não, eu quero ser a melhor. Eu quero ser aquela que o cliente vem, é bem atendido, volta, e se falar no setor, que fale da gente e fale bem. Ser a maior ou ser a menor não faz, né, diferença. Isso vai ser uma consequência. Ser o maior pode ser que um dia aconteça, mas se tu for o melhor, senão isso não se sustenta. não faz sentido. Eu te confesso que eu fiquei um pouco, poxa, será que é assim mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que ele tinha, mais uma vez, ele tinha razão, né? Sim, com certeza. A gente fala muito isso também, Lu, que a gente quer ser a melhor. Recentemente, inclusive, ganhamos o título de melhor corretora do Brasil para se trabalhar pelo Great Place to Work. Eu Muito vi. bacana. E, bom, vamos lá. Quais são os fatores que fazem do certificado digital uma ferramenta tão segura e confiável? Perfeito. Primeiro, eu acho importante dar uma breve contextualização, né? O que é o certificado digital, principalmente aqui no Brasil? O certificado digital ele tem o status, Rafa, de um documento. Tanto um documento da empresa brasileira quanto um documento da pessoa física que reside aqui no Brasil, né? Ou do brasileiro, enfim. Através desse tipo de tecnologia, você consegue identificar cidadãos, empresas ou até mesmo coisas na internet, né? Vamos pensar o seguinte, o mundo, cada vez mais, ele está aqui no nosso celular. Antigamente, para a gente ter a validade jurídica de um documento, nós precisávamos assinar, imprimir um papel, pegar uma caneta, assinar e talvez ir lá no cartório reconhecer firma, né? Com a questão da digitalização do mundo, das coisas, da aproximação, da globalização, isso se tornou uma ferramenta que ainda é possível, ok? Você vai no cartório, você faz as suas transações lá, mas isso, em termos de dinamicidade, em termos de agilidade, é muito engessado. E aí, com o uso deste tipo de tecnologia da certificação digital, você assina documentos, você te loga em portais de forma 100% segura. E por que isso é 100% segura? A partir da utilização de uma tecnologia, tá? que chama par de chaves. E esse par de chaves, ele, ao fazer uma transação, você, digamos, colocar a tua senha no certificado digital, você está protegendo esse documento de adulteração, você está assegurando que esse documento ele foi realmente assinado por quem disse que foi, tá? Ou seja, não pode você assinar um documento, você colocar uma senha e dizer que não foi você que fez essa assinatura. Você faz juridicamente a tua manifestação de vontade. Isso é muito importante, a manifestação de vontade. Você tem a questão da imutabilidade do documento. Esse documento não pode ser alterado. Se ele for alterado, corrompe a assinatura do documento. E aí, por estar corrompido, se presume que o documento foi adulterado, foi falso. Então, o certificado digital, o que ele faz? Ele codifica o dado que está nesse documento para que esse dado possa, então, tramitar no meio digital de forma segura. Isso se dá a partir de algumas coisas, da tecnologia, do par de chaves, da criptografia, e se dá a partir da utilização de autoridades formalmente competentes para gerar esse documento. Então, tem um mix aí de tecnologia e um mix de entidades confiáveis que permitem fazer com que a entrega desse documento, seja para uma empresa, seja para uma pessoa física, seja feita por entes, autoridades de registro,
que são formalmente reconhecidos pelo governo como entes aptos, confiáveis, auditados, a fazer a entrega desse tipo de documento. Então, por que ele é seguro? Porque ele usa criptografia, porque ele garante a segurança para quem está transacionando entre as partes, que esse documento não será, em hipótese nenhuma, alterado. E porque utiliza justamente essa questão de empresas aptas, credenciadas, a fazer a geração desse documento. É um assunto bem amplo, bem complexo, mas que, enfim, de forma básica, passa por aí. Sim, importante, né? Lu, então conta pra gente qual a diferença entre a certificação digital e uma assinatura eletrônica simples. Perfeito. A certificação digital, quando utilizada, ela gera o que é chamado de assinatura digital qualificada. No Brasil existem 3 tipos de assinaturas previstas em lei: assinatura simples, avançada e qualificada. A assinatura simples, como o nome diz, é a mais simples. Você coloca o teu login e uma senha e você então tem acesso a um tipo de informação. Ou você tem acesso a uma conta bancária, faz uma transação de transferência, né, de recurso, por exemplo. Na assinatura avançada, você se utiliza de certificados digitais, porém são certificados digitais não ICP Brasil, que não levam à chancela do governo. Esse tipo de assinatura avançada, ele é feito normalmente dentro de organizações específicas. Por exemplo, dentro de uma empresa que quer que os seus funcionários assinem, por exemplo, a folha ponto com certificado digital para ter mais validade jurídica e tal. Olerite, enfim, qualquer tipo de transação interna que tenha o âmbito daquela organização. Já o certificado digital ICP Brasil, esse gera o que é chamado de assinatura qualificada. Ou seja, ele leva na assinatura a garantia justamente do não repúdio. Então, o correto, Rafa, além de um documento ser assinado com certificado digital ICP para se tornar assinatura qualificada, que essa assinatura contenha, inclusive, o carimbo do tempo. O que é o carimbo do tempo? A hora oficial brasileira ela é dada pelo Observatório Nacional, que fica em Brasília e que, digamos, como eu comentei, ele confere a hora oficial brasileira. Por que é importante ter um carimbo do tempo numa assinatura qualificada? Porque após o vencimento do certificado digital, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, dependendo do modelo do certificado, esse documento, para ser verificado se ele era autêntico ou não quando assinado, ele precisa do carimbo do tempo, já que o certificado digital já venceu. Então, dentro de uma assinatura qualificada, você pode conferir o carimbo do tempo e ter na história, daqui a 30 anos, se o documento hoje, quando foi assinado, ele era um documento válido ou não. Então, a assinatura simples, ok, a lei prevê ela como uma assinatura válida, porém, ela tem uma espécie de autenticação mais fraca. Então, o que a gente recomenda? Transações que têm um baixo valor podem ser feitas com assinatura simples, não tem problema. A lei garante. Agora, onde envolve um recurso maior, uma responsabilidade maior, por exemplo, os hospitais, né? Assinar prontuários, assinar prescrições médicas. Os hospitais eles não se utilizam de assinaturas simples, eles se utilizam de assinaturas padrão ICP Brasil, assinaturas qualificadas, porque daqui a 20 anos, se necessário identificar quem foi que prescreveu aquele medicamento, vai ser com o certificado digital ICP Brasil, que produziu a assinatura qualificada, que vai garantir que realmente foi o doutor tal que fez a prescrição. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é a assinatura simples, outra coisa é o certificado. O certificado ele produz uma assinatura qualificada e que carrega todo esse arcabouço de garantias de que esse documento realmente foi assinado por quem disse que foi e não por uma pessoa se passando por ela, sabe? Então, a diferença passa por aí. Perfeito. Lu, vamos falar sobre o Safe ID? O certificado em nuvem, que já é o queridinho
e o como ele faz para facilitar e impacta o dia a dia dos empresários e pessoas físicas? Perfeito, vamos embora. O que acontece? Eu comentei antes dos cartórios, né? Que fazem um trabalho belíssimo, super importante e tal. Só que com a questão da digitalização, se tornou necessário uma dinamicidade, uma portabilidade maior, né? uma autonomia maior do usuário para conferir validade jurídica em documentos. Anteriormente, Rafa, os certificados digitais eles ficavam ou armazenados no computador, caso do certificado A1, ou então armazenados em mídias criptográficas, cartão ou token. Bacana, funciona, legal. Só que o certificado digital no computador, tu precisa levar o teu computador. O certificado digital numa mídia criptográfica, você precisa levar um token e o computador. E num cartão, você precisa do cartão, da leitora e do computador. Então, isso, ok, funciona, né, segurança total, mas é muito pouco prático. Então, a questão do certificado digital em nuvem, que no nosso caso o batizamos de Safe ID, ele dá justamente essa questão de, poxa, eu estou no avião, hoje em dia o avião tem internet, se eu precisar assinar um documento, seja na junta comercial, na Receita Federal, em algum portal de assinatura, eu com o meu certificado digital do celular, eu consigo fazer, né, promover essa assinatura e conferir validade jurídica sem repúdio para esse documento. Então, a portabilidade, eu diria que é o grande diferencial do certificado, a rastreabilidade de uso, ou seja, eu consigo verificar o que eu assinei há um ano atrás, enquanto que num certificado digital A1 ou num A3 normal, eu não tenho essa ferramenta de verificar onde eu assinei. No certificado digital em nuvem, no Safe ID, isso é perfeitamente possível. Então, eu diria que as grandes vantagens dele é isso, rastreabilidade e portabilidade. A vida está no celular, então Sim. Não tem por que o celular não carregar também o acesso ao teu certificado. E isso é importante, o certificado não está no celular, ele está numa nuvem, ele está num módulo de segurança e um data center homologado pela ICP Brasil, cujo acesso é feito através do teu dispositivo móvel, que até pode ser um celular, um tablet, um computador, enfim, de N formas, né? E Lu, quero compartilhar aqui que nas minhas férias, era acho que dia 28 de dezembro, eu estava no Nordeste precisando assinar um documento na praia e em 30 segundos eu peguei o meu Safe ID e assinei. É muito prático. Muito prático. Impressionante, né? É impressionante. Rafa, eu assino bastante documentos na junta comercial, sabe? E, poxa, é um ambiente, tu vê, né, externo, né, é um portal específico ali, e hoje em dia, através justamente do próprio acesso do Gov, né, porque o GovBR ele te dá acesso para fazer uma assinatura simples ou uma assinatura com certificado digital ICP Brasil. Então, eu vou ali com o certificado ICP Brasil e ali eu consigo assinar tudo, com qualquer tipo de documento. Na assinatura simples, eu tenho acessos bastante limitados, eu e qualquer cidadão, né? Sim. Mas com o Safe ID, através do GovBR, né, hoje em dia, praticamente todas as plataformas governamentais elas implementaram o GovBR como, digamos, portal de acesso. Então, ou seja, ali eu faço assinatura de tudo sem nenhum tipo de dificuldade. Digamos, o que existe de mais, não vou dizer moderno, mas é o que existe de mais ágil hoje em termos de acesso. É como eu falei, eu viajo bastante e o avião hoje tem internet, então tu está assistindo no avião. Sim, sabe? Muito prático, muito prático. E falando em praticidade, de que forma o certificado digital ele otimiza os processos e facilita a rotina das empresas e dos empresários? Eu entendo que justamente por conta da não mais necessidade de impressão, de assinatura manual, de autenticar esse documento em banco, de fazer a armazenagem desse documento, volto a fazer uma analogia com a questão da área da saúde, com os hospitais. Até pouco tempo atrás, um exame, uma prescrição, ela era toda armazenada de forma manual no hospital. Imagina o que gera de papel, imagina quando
o paciente vai a um hospital e o médico precisa ter acesso a um documento antigo, o quão difícil isso é. Então, o uso desse tipo de tecnologia, da digitalização, ele torna mais barato o processo, mais sustentável, mais rápido, exatamente. otimiza realmente o processo. Então, eu diria que é por aí. E isso não só a nível de hospital, esse é um exemplo, acho que talvez um dos mais clássicos, mas no judiciário, né? Imagina, processos, hoje em dia um advogado não precisa mais peticionar, imprimir, fazer o processo, ir lá depositar o seu processo, as suas provas, ele faz tudo de forma digital. E o tribunal tem a certeza que foi justamente o advogado, cuja o número na ordem é aquele lá, porque tem a certeza da origem do pedido, do peticionamento. Né? Sim. E Lu, esse mês nós celebramos o Dia do Contador, que é uma classe super importante para nós, para o nosso negócio. Em nome da SafeWeb, eu queria que você deixasse uma mensagem para os queridos contadores. A gente, assim como esse mundo da autenticação, né, Rafa, da forma com que as pessoas interagem entre si, interagem entre as organizações, eu vejo que os contadores também, né, há muitos anos, eles vêm passando por um processo de transformação na atividade deles. Muitos dados hoje que antes eram digitados pelos computadores, hoje praticamente, não são muitos, são praticamente todos, eles entram de forma automática nos sistemas contábeis. Então, os contadores estão cada vez mais saindo de uma atividade braçal para uma atividade, digamos, de consultoria, sabe? Eles precisam atuar como interpretadores de dados e não mais como quem imputa dados, sabe? Pegar o dado, analisar o dado e, com isso, prestar para o cliente uma consultoria que, de fato, faça a diferença. Sim. A gente ouve falar muitos casos de contabilidades, inclusive digitais. Ok, elas têm ali o seu valor, a sua importância, mas o pessoal, né, Rafa, estar presente, ir lá tomar um café, dar a mão, mostrar o dado, estudar, discutir, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, se tivesse essa habilidade, esse know-how, essa expertise de ser contador, de trabalhar com contabilidade, eu acho que eu pessoalizaria cada vez mais. Veja bem, o processo de tratamento dos dados, esse já é feito através de APIs, tudo integrado. Sim. Agora, a interpretação do dado, ela é muito peculiar. Exige realmente um profissional que dê exatamente a tradução desse emaranhado de dados para uma coisa que vai ser útil para o empresário. E o empresário não tem tempo de fazer isso. Não tem tempo, não sabe, não quer. Então, assim, a importância do contador ela é gigantesca e que bom que eles estão se dando conta disso, sabe, Rafa? Eu acho que o contador está começando a entender que ele é muito mais do que, digamos, um prestador de serviço. Sim. Ele é o braço direito do empresário. E que bom que é assim. Com certeza. E nós temos muita gratidão a todos os nossos contadores que estão nos assistindo, né, e que são tão importantes aí para a nossa operação. Lu, o certificado digital é uma ferramenta que traz muito essa questão da sustentabilidade. Exato. E eu sei que a Safe tem vários projetos que apoiam essa causa. Queria que você contasse para a gente um pouco. Perfeito, vamos lá. O que acontece? Nós sempre entendemos que a gente precisa devolver para a sociedade um pouquinho do que ela nos entrega. A nossa sede é em Porto Alegre, né, Rafa? E Porto Alegre tem, no meio da cidade, um rio, na verdade ele é um arroio, como a gente chama lá, que corta a cidade, são 13 quilômetros, né, ele, digamos, percorrendo a cidade. E esse arroio, eu vou comparar, de certa forma, com o Tietê, aqui em São Paulo, tá? Para que as pessoas possam fazer assim, uma analogia mais simples. E esse arroio, ele vai pegando o lixo pluvial, lixo de chuva, né? Chove, e ele vai varrendo as ruas, e tudo que está mal descartado, ele leva para esse rio, e esse rio, então, acaba, ao longo desses 13 quilômetros, levando, logicamente, além da água, além do próprio água da chuva e de outros afluentes que existem, ele leva um pouco desse lixo. Tá? Esse lixo,
a foz desse rio, ele leva para o que a gente chama lá de Rio Guaíba, tá? Que é um rio enorme que abastece a cidade de água. Inclusive, foi o rio que alagou no ano passado e que fez todo aquele estrago no Rio Grande do Sul. Bom, o Rio Guaíba, no sul do estado, próximo ao Uruguai, ele vai encontrar o mar. Então, esse lixo que é descartado de forma irregular, de forma talvez irresponsável na cidade, ele percorre a cidade, ele percorre o estado e vai parar no mar. O que a gente, olhando esse cenário, o que a gente pensou? Poxa, nós temos que fazer alguma coisa. Então, nós colocamos na foz do rio, ou seja, antes dele chegar, na foz do arroio, dilúvio, antes dele chegar no Rio Guaíba, nós colocamos um sistema de coleta do lixo flutuante. Basicamente, ele é feito por boias marítimas. Essas boias marítimas, elas conduzem o lixo para uma estrutura de metal, que a gente chama lá de gaiola. Então, ele vai depositando esse lixo nessa gaiola. E aí nós temos uma estrutura civil, uma obra civil, onde tem ali um guindaste que issa essa gaiola. E aí, então, esse lixo todo ele é recolhido e encaminhado depois, então, para o descarte correto. Esse projeto ele existe desde 2016 e ali, então, a gente coleta isopor, plástico, capacete de moto, uma série, sofá, um monte de coisa, tá? E o que é o mais bacana? Nós temos um projeto com escolas, então o que a gente faz? Através de um parceiro, essa parte com um parceiro. O parceiro coloca um ônibus, nós buscamos as crianças na escola e levamos as crianças até a ecobarreira, para elas verem o impacto do descarte irregular de lixo. Então, elas veem o processo de coleta do lixo, elas veem o processo de uma separação inicial do lixo, porque vem muito galho de árvore, vem de tudo, né? Então, a gente faz uma separação. O que é da natureza volta e o que é descarte irregular, a gente... descarta corretamente. A gente coloca em sacos e aí, então, a prefeitura leva isso para uma usina de reciclagem. Então, as crianças vêm nesse ônibus, elas observam o que é feito ali, depois o ônibus sai da ecobarreira e vai até essa usina de reciclagem, para elas verem o tratamento do resíduo que é feito lá. Então, isso é um processo de educação, de certa forma, Sim. E é feito justamente com as crianças, porque a gente entende que ali vai ser mais fácil de mudar a cultura. Sim. Exato. Então, é um projeto que existe desde 2016, já coletou milhares de toneladas de lixo e a gente, enfim, tem muito orgulho porque é um projeto totalmente voluntário, até para a gente conseguir o alvará, o ABITS, para instalar a obra ali, foi um pouquinho, digamos, trabalhoso, porque a própria prefeitura, para ela entender o projeto, como é que seria, mas depois dessa fase inicial dos trâmites legais, a prefeitura nos apoiou bastante e existem, digamos, licenças, né, que são de 5 anos. Então, estamos indo agora para a terceira licença de 5 anos para que a gente possa continuar esse trabalho. Parabéns. Muito bacana. Bom, Valeu. muito bacana. Obrigado. Vocês também foram nossos parceiros aí num grande projeto social que nós fizemos, né, dos nossos 38 anos, onde arrecadamos mais de 79 bolsas de sangue, então também quero agradecer, né, foram mais de 320 pessoas impactadas com essa ação social, então a gente também acredita no poder, né, de fazer mais, de devolver para a sociedade, né, todas as bênçãos. Então, perfeito. Muito bacana. E agradeço, né, por estarem ao nosso lado nesse momento que foi tão especial e tão importante para nós. Foi uma alegria. E Lu, quais são as oportunidades do nosso negócio que você enxerga para o futuro? Bom, vamos lá. A digitalização é uma coisa que continua avançando a passos largos. Eu entendo que, assim como eu expliquei antes, assinatura simples, avançada e qualificada. Na assinatura avançada, as empresas, que eu entendo que é o principal, digamos, foco desse tipo de assinatura, elas ainda têm os seus processos de uma forma muito manual, Rafa. Então, enquanto oportunidade, o que a gente está vendo? Poxa, grandes empresas,
elas imprimem toneladas de papel, elas têm uma parte de controle muito grande, tem muita gente que assina documentos. Então, eu entendo que é aqui que existe, no nosso caso ali, uma oportunidade de negócio. As empresas, praticamente, cada empresa tem um certificado. Hoje em dia, tirando a questão de alguns MEIs, tá, que não tem essa necessidade, já é um mercado maduro. Ou seja, ela tem o certificado para efeito de assinatura de nota fiscal e outros trâmites contábeis. Mas para que as pessoas físicas que têm poder de assinatura dentro dessas empresas utilizem desse tipo de tecnologia, é necessária uma adaptação da empresa. Então, eu vejo que a oportunidade é a gente trabalhar na conscientização dessas empresas que o custo direto com a impressão, com a armazenagem, com a coleta de assinatura, a demora, ele é muito, muito superior, ao uso de uma tecnologia mais sustentável, que é, no caso, a certificação, e que dá validade jurídica plena. Então, em termos de oportunidade, a gente está vendo isso com bastante atenção. E é um mercado que ainda, enfim, carece de maturidade. Eles conhecem o certificado, mas lá na contabilidade da empresa. Para o uso cotidiano, para o funcionário assinar daqui a pouco um olerite, uma coisa dessas, ainda é uma coisa bastante tímida no Brasil. Mas vamos conseguir mudar esse cenário, né, Lu? É uma jornada. É uma jornada. É uma jornada. Mas a gente está nesse mercado, né, Rafa, desde 2005, oficialmente. Então, lá se vão 20 anos e muita coisa mudou nesse período. Então, eu não tenho dúvida que faz parte. Essa transformação ela está acontecendo. Faz parte. Né, e está acontecendo, sim. Sim. Lu, e para finalizar, qual mensagem você deixaria para quem ainda não utiliza o certificado digital? Perfeito. Que considere a utilização dessa tecnologia, Rafa, na simplificação da sua vida. Eu vejo muita gente ainda afeita ao antigo, que é justamente ao papel, à caneta, ao carimbo. E hoje em dia, com a questão do celular, está tão simples de transacionar tudo pela internet que eu acho que as pessoas, né, precisam, daqui a pouco, né, ter o clique. Uma vez que a pessoa passe a utilizar uma tecnologia dessas, como, por exemplo, do Safe ID, no seu dia a dia, ela não retorna mais. E eu vou fazer aqui um paralelo, Rafa. Nota fiscal eletrônica. A implementação no Brasil da nota fiscal eletrônica, ela começou em 2008. E na época, 2008, 2009, as pessoas ainda tinham aquela dúvida, como é que faz, como é que não faz. E aí, se comparar, pergunta para uma empresa hoje, uma empresa que já existia lá em 2007, 2006 e que utilizava nota fiscal em papel, se ela quer voltar para o sistema antigo, não volta mais. Não volta. Então, é um processo de mudança cultural e isso vai se popularizar para o uso de pessoas físicas. Mas, lógico que isso é necessário que existam aplicações de uso que façam sentido para que uma pessoa física tenha esse tipo de ferramenta. No âmbito profissional, isso aqui está se acelerando. Citei a área da saúde, citei a área do judiciário, citei a área por exemplo, engenheiros para assinar documentos no CREA, por exemplo, precisam disso. Então, existem N aplicações, mas que elas, aos pouquinhos, até com a divulgação, o próprio GovBR, Rafa, eu acho que é uma ferramenta que está mostrando para o cidadão que existe uma vida de serviços acessíveis via celular. Só que com um acesso com login e senha, tu tem poucas aplicações. Mas quando você usa um certificado, ele te abre 100% dos serviços. E isso é fantástico. Com certeza. Lu, muito obrigada. Fantástico o nosso bate-papo. E para você que nos assistiu até agora, já manda esse vídeo para todo mundo que precisa de um certificado digital e conhecer toda a aplicabilidade. E se você precisa de um certificado digital, nós estamos aqui na R Taco pronto para atendê-los com a tecnologia SafeWeb. Pessoal, muito obrigada e até o próximo Healthcast.